Nesta resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes o jogo do Flamengo com Pirâmides do Egito pela semifinal da Copa Intercontinental em Doha, no Catar. O Flamengo passou pelo Cruz Azul na quarta-feira e agora tem esse jogo com Pirâmides para tentar chegar à final da competição contra o Paris Saint-Germain, o PSG da França. Já Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, vai destacar o jogo 2 de uma das semifinais, o jogo que envolve o Corinthians com o Cruzeiro em São Paulo, primeira partida em Minas Gerais, em BH, deu Corinthians 1-0 e Fernando César vai falar da outra semifinal. No primeiro jogo deu Vasco da Gama 2-1 no Fluminense, agora é o jogo da volta com o mando de campo do Tricolor Carioca. Tudo isso, não sai daí, é já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa resenha da bola nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. Daqui a pouquinho tem Antônio Manuel Góes falando do jogo do Flamengo contra a equipe do Pirâmides do Egito. Tem Robinson Lessa e Fernando César destacando cada uma das semifinais da Copa do Brasil. Resenha da bola esta que tem o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com uma qualidade comparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. E eu vou iniciar esta resenha da bola indo até o Rio de Janeiro, porque neste sábado teremos o Flamengo mais uma vez em campo pela Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, enfim, enfrentando agora uma equipe que de boba também não tem nada. Se o Cruz Azul foi um jogo difícil, o Pirâmides promete ser também um jogo da mesma forma complicado, porque é uma equipe que é bom deixar claro aqui, eliminou nada mais nada menos na fase anterior o Al-Ahly. Ou seja, é uma equipe que vai brigar também, né, para tentar vencer a partida. O Flamengo, né, também tem um sonho de encarar o Paris Saint-Germain na grande final da competição. E aí eu jogo a bola para você aqui de Gandra para o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. E esse jogo, hein, muito aguardado também, Flamengo e Pirâmides pela Copa Intercontinental. Um abraço. Olá, seguidores da Resenha da Bola. Nesse sábado 13, 2 da tarde, horário de Brasília, 17 horas em Portugal, o Flamengo, ganhador do Derby das Américas, última quarta, contra o mexicano Cruz Azul, terá pela frente o egípcio Pirâmides na etapa semifinal da Copa Intercontinental de Clubes. Embora com mega patrocínios captados pela FIFA como os petrodólares do anfitrião Qatar, dono do PSG, essa é uma Copa de arquibancadas vazias. Nessa quarta de Flamengo 2, Cruz Azul 1, pouco mais de 9 mil presentes ao estádio distante quase 20 quilômetros do centro de Doha, motivo de a entidade internacional autorizar o repasse de ingressos gratuitos à população local. Para o torcedor do Flamengo, casualmente mais abonado, após investir 2 semanas atrás milhares de reais na ida ao Peru para a final da Libertadores, a distância entre Brasília e Oriente Médio e o natural
custo majorado de uma longa viagem, no mínimo 30 horas de ida e volta ao Catar, inviabilizaria sua presença na Copa Intercontinental. Por outro lado, o ítalo-suíço Gianni Infantino, presidente da FIFA, não nos iludamos, também prioriza o futebol como mega negócio, destinado a manter abarrotados os cofres da instituição global que preside. Nos conhecidos e velhos moldes do falecido brasileiro João Avelange e do franco-suíço Josef Blatter, por sinal banidos e apagados da memória do esporte por malversação de recursos bilionários. Daí, sejamos francos, o público nos estádios será apenas um singelo detalhe. E, quando necessário, a lotação das modernas arenas será bancada com generosa distribuição de ingressos e deslocamento gratuito de torcedores até o local dos jogos. Na disputa do troféu Challenger, que apontará nesse sábado 13 o finalista da Copa Intercontinental diante do Paris Saint-Germain, campeão da Champions League Europeia, cujo proprietário é o próprio clã tribal da ditadura petroleira do Catar. O Pirâmides, adversário do Flamengo, é um clube fundado em 2008, 17 anos, no Cairo, capital do Egito, detentor de meteórica evolução no campo e bola, turbinado por elevados investimentos no futebol do país que o levaram, por exemplo, ao último título da Liga Africana de Clubes, com vitória de 2-1 sobre o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Dirigido pelo croata Krunoslav Jurčić, de 56 anos, o Pirâmides iniciou a jornada do Intercontinental em junho último, ao eliminar o Auckland City da Nova Zelândia e, em setembro, tido como azarão, derrotar por 3-1 favorito ao Al-Ahly da Arábia Saudita. O elenco egípcio tem como destaque o congolês Mayele, de 31 anos, artilheiro da equipe da Seleção Nacional da República Democrática do Congo, antigo Zaire, que disputará o torneio de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Além de Mayele, há o brasileiro Everton Silva, 28 anos, natural do Amapá, com carreira profissional anterior no futebol das repúblicas Checa e Eslovaca, sem passagem por equipes profissionais de nosso país. O treinador croata do Pirâmides trabalha com um esquema voltado para a posse de bola e transição em velocidade. Esses detalhes, subsidiados por imagens sobre o desempenho do time egípcio, integram, obviamente, análise projetada por Felipe Luiz, em contraponto à potencialidade técnica e tática de seu elenco para a semifinal de amanhã em Doha. Sem problemas físicos depois do jogo dessa última quarta, o Flamengo passou a contar com o retorno de Pedro aos ensaios coletivos, ainda que o treinador rubro-negro, como de hábito, nada a sinalizar sobre a escalação da equipe, nem o provável aproveitamento de seu principal goleador, cuja ausência de bola nas redes adversárias, importante lembrar, tem sido compensada pelos mísseis fulminantes e engenhosos do meio-campista Arrascaeta, 25 gols, afora 15 assistências fatais, até aqui na temporada. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino, sem novidades do Flamengo para enfrentar o Pirâmides. E no banco, diferenciadas peças de reposição da defesa ao ataque, entre as quais Danilo, Saulo, De La Cruz, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Everton Cebolinha. Cá para nós, Antônio Júnior, você acha que essa turma dá para o gasto de Felipe Luiz? Pois é, Antônio Manuel Gomes, o Flamengo tem um time muito mais do que por gasto. Agora, é uma competição, né? Essas competições mundial, Copa Intercontinental, que você tem que dar o seu máximo sempre. E as equipes brasileiras, como também ocorreu, né, com o Cruz Azul, que o Flamengo eliminou, agora o Pirâmides, tem que passar por essa fase, né? É muito injusto isso, cá entre nós, né? O PSG já está lá na final, mas enfim, então o Flamengo, no caso, tem que fazer o seu melhor, mais do que no jogo com o Cruz Azul, porque a equipe do Pirâmides de boba não tem nada, é uma equipe boa, uma equipe forte, e teremos jogo, teremos disputa acirradíssima, essa partida aí do Flamengo
contra o Pirâmides neste sábado pela semifinal da Copa Intercontinental. Mas agora o assunto, mudando o foco, é Copa do Brasil. Primeiro você, meu caro Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas, analisando esse jogo 2 de Corinthians e Cruzeiro. O primeiro jogo lá em BH, no Mineirão, deu Corinthians, para muitos uma grande surpresa, porque o Cruzeiro fez um ótimo campeonato brasileiro, o Corinthians, pelo contrário, foi até superado pelo Santos, mas o Corinthians tem bons jogadores, é claro, e jogou o seu máximo, principalmente na primeira etapa, no jogo lá em BH. No segundo tempo ficou praticamente atrás, mas conseguiu a vitória. E agora, hein, Robinson, como é que você analisa? O Corinthians está com a vaga na mão, longe disso, o Cruzeiro, pelo time que tem, pode reverter. Quero lhe ouvir, meu caro, um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando por aqui para falarmos um pouco sobre o confronto decisivo das semifinais, um dos confrontos decisivos das semifinais da Copa do Brasil 2025. Corinthians e Cruzeiro estarão se enfrentando na Neoquímica Arena, um duelo que promete ser dos mais emocionantes. A despeito do alvinegro paulista ter a seu favor a vantagem de jogar para o empate, a maior e melhor qualidade técnica da equipe celeste mineira não faz a equipe alvinegra de Parque São Jorge ficar tranquila, mesmo jogando com apoio maciço do seu torcedor, que nós sabemos irá comparecer e superlotar a arena no bairro de Itaquera. Corinthians saiu na frente no jogo de ida, lá no Mineirão, venceu por 1-0, um resultado surpreendente sob todos os aspectos. Esteve numa jornada das mais felizes. O treinador Dorival Júnior é um expert em Copa do Brasil, em torneios do tipo mata-mata. Vale lembrar aqui que ele já foi campeão pelo Santos, pelo Flamengo e pelo São Paulo. É está buscando o tetra. Mas a raposa das alterosas, como a gente costuma chamar o time do Cruzeiro, realmente não vai vender fácil essa vaga na final, porque aí o vencedor desse duelo enfrentará ou Fluminense ou Vasco, que estarão medindo forças no outro confronto das semifinais. Mas especificamente nesse duelo da volta, mesmo jogando dentro de Itaquera, eu acredito que tenhamos um jogo, um prognóstico muito em aberto, né? Por conta da superioridade técnica da equipe cruzeirense. Todavia, com o apoio da fiel torcida, que a gente sabe que vai se pelotar, o Corinthians tem condições de fazer frente e ir em busca dessa classificação para a final da edição 2025 do milionário Torneio Nacional. Torneio Nacional que a CBF acabou de anunciar que a partir de 2026 reservará 2 vagas para a disputa da Copa Conmebol Libertadores. No momento, apenas uma é destinada ao campeão da Copa do Brasil. A partir de 2026 serão 2. Então, realmente, o torneio despertará ainda um maior interesse, não só pelo quantitativo financeiro ao longo da disputa, como também em relação aos dividendos que serão aportados aos clubes classificados como campeão ou como vice pela Sul-Americana na disputa da Copa Conmebol. Duelo que reunirá jogadores diferenciados. Nós temos no time do Corinthians o Memphis Depay, que decidiu o primeiro jogo, poderá perfeitamente decidir o segundo. Yuri Alberto é um artilheiro nato, né? O Garro é uma dúvida, que tem se lesionado bastante, o camisa 10 corintiano. Pelo lado celeste, nós temos o Matheus Pereira, que é um meia, que para mim foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Ele, ao lado do Arrascaeta, para mim, formam os melhores meio-campistas do futebol brasileiro da atualidade.
jogando no nosso país, é bom que se fez. Nós temos também o Caio Jorge, que é artilheiro da temporada no futebol nacional. O Caio Jorge, cabe aqui salientar, foi artilheiro do Brasileirão e é também o artilheiro da Copa do Brasil. Então, perspectiva de um grande jogo, vamos esperar para depois comentarmos quem será o finalista do torneio nacional. Forte abraço e até a próxima! Meu caro Robinson Lessa, você frisou bem essa questão das duas equipes. O Cruzeiro com a equipe, no geral, melhor, sem dúvida alguma, muito mais capacitada, mas o Corinthians tem jogadores de um nível, né, de um Memphis Depay, que quando joga o seu melhor, ele é muito importante. E o Yuri Alberto, sem dúvida, um atacante inato. Teve uma fase mais complicada, não estava dando muito certo, a torcida pegando no seu pé, mas agora ele realmente está comprovando um jogador muito bom, um atacante muito bom que é. E no Cruzeiro, também, você citou aí, Matheus Pereira, um jogador também muito técnico, e o Caio Jorge, outro jogador de alto nível, artilheiro, fazendo muitos gols. Enfim, teremos um jogo, está em aberto também para mim, viu, meu caro Robson? Está bem aberto. Agora o Corinthians tem uma vantagem, tem. Isso aí, ainda mais com a torcida, né, apoiando o time ali, que é... Eu diria que a torcida do Corinthians é o braço forte mesmo ali, junto com o time, aquela pressão ali no estádio. Teremos jogo, né? E aí a outra partida, porque quem passar desse jogo de Corinthians e Cruzeiro vai encarar o vencedor de Fluminense e Vasco. Mas deu Vasco na primeira partida, 2-1 também, vencendo também, né, de forma até surpreendente, porque se no outro jogo o Cruzeiro é apontado como favorito, nesse jogo o Fluminense, pelo menos na teoria, era apontado como favorito. E aí, Fernando, jogo da volta agora, tudo em aberto, como é que você encara essa segunda partida? Um abraço, meu caro. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E tivemos então nesse meio de semana, completando justamente nesta quinta-feira à noite, os 2 jogos de ida pela semifinal da Copa do Brasil. E a gente pode dizer que a maioria daqueles que acompanham o futebol acabaram até se surpreendendo com os resultados nos 2 jogos de ida. Porque se o Cruzeiro tinha um grau de favoritismo para o primeiro jogo ainda em casa contra a equipe do Corinthians, deu o Corinthians. Isso na última quarta-feira. E na quinta-feira a situação não foi diferente. O momento atual do futebol, principalmente a gente se baseando pela reta final do recém-final de Campeonato Brasileiro, o momento do Fluminense vinha sendo um momento superior ao momento que o Vasco atravessa. Mas o Maracanã, para esse jogo de ida, nesta quinta-feira à noite, ele estava realmente todo ele preparado ao Vasco da Gama. Por quê? Mando do Vasco, presença como mandante em um número superior de torcedores vascaínos, tanto é que a motivação, o jogo mexeu tanto com a expectativa dos torcedores que nesse jogo ficou estabelecido o recorde de público pagante dentro da Copa do Brasil. Foram 61.930 pagantes para um público total de 64.990 presentes. De repente, a equipe do Fluminense no jogo, atuando com cuidados e ao mesmo tempo de forma cirúrgica, a equipe do Fluminense abriu o placar já no primeiro tempo com o Kevin Cerda aproveitando após uma falta, originando então o gol para a equipe do Fluminense. Mas o Vasco não se entregou. Foi um time valente, um time que realmente procurou a resposta, tanto é
que já no começo do segundo tempo, o Ryan empatou para a equipe do Vasco e veio a explosão através do Verratti, que estava no banco e entrou no segundo tempo. Jogador, já tivemos oportunidade de analisar e dizer que ele realmente, atuando no futebol brasileiro hoje, é o grande cabeceador. Ele tem um aproveitamento no chamado futebol aéreo realmente espetacular. E ele, com explosão, já aos 48 minutos do segundo tempo, aproveitando o cruzamento, ele acabou cabeceando de forma certeira, sem defesa, para o goleiro Fábio, da equipe do Fluminense, e dando esse presente para a torcida do Vasco, que agora, para o jogo de volta, marcado para domingo, às 20h30, a exemplo do Corinthians, que também vai estar jogando em casa, na outra chave desta semifinal, a equipe do Vasco joga agora até podendo empatar para avançar para a final. Repito, agora comando de jogo do Fluminense, mas também no Maracanã a gente espera um jogo realmente de muita emoção. E para finalizar, já que estamos aqui falando de Copa do Brasil, a notícia ela veio ontem à noite, justamente para os participantes da Copa do Brasil, que no próximo ano, que já se avizinha, em 2026, ao invés de um representante na Libertadores como classificado pela Copa do Brasil, teremos dois, justamente os dois finalistas. O que isso representa, Júnior? 2 representantes da Copa do Brasil indo diretamente para a Libertadores, o que determina que a CBF, então, juntamente com a Conmebol, diminuiu uma vaga para as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro no ano que vem. Ao invés de 6 representantes avançando ou se classificando para a Libertadores, teremos 5 participantes, 5 representantes pelo Campeonato Brasileiro, Júnior. Fernando, você analisando tanto o jogo do Vasco e Fluminense, né, na última quinta-feira, né, que deu o Vasco da Gama 2-1, como agora a perspectiva para o jogo da volta com o mando de campo do Fluminense, mas também no Maracanã. E você também colocando, assim como o Robson comentou, né, o Robson comentou também, que agora teremos mais uma vaga para a Copa do Brasil e menos uma vaga no Campeonato Brasileiro com relação à Libertadores da América já a partir de 2026. Esta resenha da bola teve o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com uma qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece um vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta.
Lembrando que teremos uma edição do PB Desporto neste sábado, após o jogo do Flamengo contra a equipe do Pirâmides. Vamos analisar como é que foi a partida. Claro, a torcida do Flamengo, aí torcendo para o Flamengo passar, e a gente vai fazer um programa logo depois do término desta partida. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Gente, vai lá, você não vai gastar nada. Não vai gastar nada. 0800 total. Né? Dá o seu like e deixa um comentário também, com alguma pergunta, com alguma colocação, para somar aí com o nosso trabalho. Valeu, um abraço e até a próxima!